Todos os senhores sabem que nestes contratos de longo prazo, apesar de juridicamente haver uma confusão entre o sistema de partilha de riscos e os mecanismos para sua atualização, para sua realização prática, essas coisas são coisas separadas, né? O contrato estabelece uma matriz de riscos, ele estabelece um sistema de atribuição de riscos para cada uma das partes. E os processos de revisão e reajuste tarifário não são nada mais do que mecanismos para manter esses processos, para fazer com que esses processos funcionem ao longo do tempo. Eu falo que a nossa ideia de equilíbrio econômico-financeiro confunde isso, eu não dei maiores exemplos disso, mas basta dizer, e é um exemplo relativamente sutil, que até hoje, quando se fala em equilíbrio econômico-financeiro no nosso direito administrativo, se fala que o equilíbrio econômico-financeiro se caracteriza pelo conjunto de prerrogativas e encargos do concessionário. É isso, o conjunto de prerrogativas e o conjunto de encargos que daria a equação econômico-financeira do contrato. Só que nós sabemos que, contemporaneamente, a maior parte dos encargos e das receitas, ou pelo menos uma boa parte delas, ou uma parte relevante delas, não são encargos necessariamente encargos que serão atualizados, né? São riscos, né, que você atribui a uma das partes. Então, a ideia de equilíbrio com prerrogativas e encargos, que remete, de certa maneira, à ideia de custos, né, e receitas, é uma ideia que não se sustenta diante do tipo de alocação de risco, do tipo de distribuição de risco que se faz nos contratos contemporâneos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque as revisões extraordinárias são, na verdade, meios de simplesmente compensar o concessionário por riscos que o contrato atribui ao poder público, tá? Riscos que o contrato atribui ao poder público, mas que quem está exposto diretamente a esse risco, quem está, em primeiro lugar, lida com esse risco, tá? Sofre as consequências do sinistro, é o concessionário. Daí que, quando nós falamos, né, nessa separação, voltando agora à separação entre um sistema de partição de riscos, pelo qual, na redação dos contratos, nós vamos procurar a partição que seja mais eficiente, e, do outro lado, um sistema de atualização dessa partição, o sistema de atualização dessa partição tem que seguir determinadas guidelines que são, por assim dizer, que têm que ser desenvolvidas para cada um dos setores. Não é difícil citar alguns casos e citar alguns desenvolvimentos que precisam ser feitos, mas é muito difícil de especificar para cada setor a priori como é que seriam feitos esses desenvolvimentos. Deixa eu falar muito rapidamente de um problema que existe no setor de rodovias, que é o problema de contratos extremamente rígidos, né? Os contratos no setor de rodovias, por exemplo, os contratos de concessão de rodovias federais, são contratos que estabelecem, primeiro, quando os investimentos de expansão de capacidade deverão se realizar, independentemente da realização de demanda, né? E, do outro lado, qual era a tecnologia a ser empregada na restauração e reabilitação dessas rodovias. Ora, um contrato que tem este grau de rigidez vai necessariamente requerer, ao longo da sua vida, a abertura de processos de renegociação, tá? Quando nós falamos de mecanismos para atualização do equilíbrio econômico-financeiro, né, mecanismos, os compensation events e o benchmark, tudo que a gente deve evitar, tudo a ser evitado, é exatamente a reabertura de processo de renegociação. Daí a necessidade de criar-se mecanismos de flexibilização dos contratos. Por exemplo, no setor de rodovias, hoje é possível se vincular às expansões de capacidade, tá, à realização de demandas. Você estabelece gatilhos de demanda pelo qual, a partir dos quais o concessionário tem que fazer expansões de capacidade, por exemplo, terceiras faixas ou duplicações, tá? Da mesma forma,
facilita muito os processos de revisão se os contratos não forem rígidos, né, forem flexíveis em relação ao problema da tecnologia a ser utilizada. Tá? Na medida em que eles se foquem nos outputs, se foquem no resultado, a mudança de tecnologia do setor será muito mais facilmente incorporada ao contrato sem a necessidade das assim chamadas revisões extraordinárias. Então, o que eu daria de sugestão, e é alguma coisa que a gente está tentando desenvolver para o setor de rodovias, é tentar, tanto quanto possível, pré-especificar nos contratos quais são os critérios que dão origem, por um lado, às compensações, tá? Aos compensation events, e os critérios para a definição dos valores dessas compensações. Tá? Obviamente, não tem receita pronta para isso, é alguma coisa que tem que ser feito setor a setor, na medida do possível. Tá? E, tanto quanto possível, reduzir ao máximo as hipóteses em que é cabível, né, os compensation events. Um grande problema que existe no Brasil, e que eu não consigo ainda divisar uma solução, e que eu acho que os senhores que trabalham em agências reguladoras, trabalham com esse tipo de assunto, devem enfrentar, é a dificuldade, ou praticamente a impossibilidade, de se fazer processos de benchmark. Né? Eu falava das compensation events, que são aqueles casos em que o concessionário sofre a consequência de um risco que o contrato atribui ao poder público, e por isso o poder público tem que, de alguma forma, compensá-lo. Mas existem outros casos em que é necessário, de tempos em tempos, por consequência de mudanças que o próprio poder público eventualmente queira realizar no contrato, você ter algum processo para verificar qual seria o valor de mercado da inclusão de um determinado investimento naquele contrato de concessão, naquele contrato de PPP. Para vocês terem ideia, a experiência internacional é relativamente rica de soluções para esse tipo de questão, mas todas elas são absolutamente inadaptáveis ao direito brasileiro, né? Ou, pelo menos, de muito difícil adaptação à praxis brasileira. Eu menciono uma coisa que eu vi, que eu fiquei impressionado de ver na Inglaterra, que é a possibilidade de atribuir ao concessionário, o próprio contrato atribui ao concessionário a realização de pesquisa de preço, a contratação de um terceiro para fazer uma pesquisa de preço, para verificar se o preço daquele investimento que será incluído no contrato, um novo investimento que por qualquer motivo teve que ser incluído no contrato, é um preço adequado ou não, se houver divergência entre a precificação feita pelo poder público e a precificação feita pelo concessionário. Tá? Isso é alguma coisa, assim, parece, vocês já imaginaram pedir a um concessionário no Brasil, uma autoridade da agência reguladora transferir para o concessionário no Brasil a contratação de alguém para fazer a precificação do investimento que vai ser do próprio concessionário. No Brasil, isso seria uma piada. Então, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é como fazer esse tipo de processo. Hoje, o que tem se utilizado, na maioria das vezes, é a análise de custos diretamente pela agência, né, a verificação dos custos pela agência daquele novo investimento, né, com base nos parâmetros disponíveis, eventualmente parâmetros que a própria agência desenvolveu pelo sistema, pela uniformização do sistema de contas dos concessionários, etc., eventualmente parâmetros desenvolvidos pela administração direta, né, no caso do setor de transporte, por exemplo, você tem um sistema SICRO, que cria distorções absurdas, né? Não faz sentido sequer, e aí já digo isto, a minha opinião, de que não faz sentido utilizá-lo para esse tipo de coisa. Então, análise de custo, juntamente com a análise da taxa de retorno originária do concessionário. Né? O que também não faz sentido, porque a taxa de retorno dele, a taxa de retorno do projeto originariamente estabelecida, é uma taxa de retorno que diz respeito ao risco do negócio como um todo. Tá? O risco de um novo investimento não é igual ao risco do negócio como um todo. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, continua enfrentando no Brasil, e que é de muito difícil